Salve, salve! Você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki e sejam muito bem-vindos a mais uma análise pós-jogo que eu preciso começar sendo o mais transparente possível com vocês. Eu tenho o compromisso aqui de gravar a análise pós-jogo de todas as partidas do Palmeiras. Eu tô fazendo isso desde o início da temporada. Todo jogo do Palmeiras tem vídeo pós-jogo aqui e vai ter até o fim da temporada e ano que vem e tudo mais. E sempre tentando trazer aquela análise mais racional e interpretar o jogo e passar pra vocês o que foi o jogo. E na maioria das vezes é tranquilo, na maioria das vezes eu consigo balancear o racional do passional e tudo mais, mas tem dias que é mais difícil. E hoje tá complicado. eu preciso confessar pra vocês, porque foi insano, foi inacreditável o que aconteceu no Newton Santos hoje. Então eu vou tentar passar o máximo de questões racionais possíveis pra você hoje e questões táticas e tudo mais. E provavelmente vou fazer uma análise tática desse vídeo mais pra frente, mas desse jogo mais pra frente no caso. Mas eu acho que é um jogo que não tem como ser explicado só pelo racional. É inacreditável, porque foi o primeiro tempo foi o tempo da era Abel, em que o Palmeiras foi mais superado por um adversário em todos os níveis possíveis. Foi, talvez, eu não sei se foi o pior primeiro tempo da era Abel, mas foi o primeiro tempo em que o Palmeiras foi mais inferior ao adversário de toda a era Abel. Porque o Botafogo também foi muito bem e tem o mérito também o Botafogo no primeiro tempo. Mas eu nunca vi o Palmeiras ser tão inferior a um adversário como foi no primeiro tempo. E o segundo tempo, eu acho que foi a virada mais louca, mais insana, mais inacreditável e mais que merece mais palmas de toda essa era Abel. Por mais que, pô, quantas viradas a gente já não viu aí, né? Barcelona de Guayaquil, aquele contra o Atlético Goianiense, que o Palmeiras faz 4 gols em 10 minutos ali. Teve um monte de virada louca contra o São Paulo no Morumbi, né? Esse time do Palmeiras, dessa era Abel, por mais que a gente não esteja no melhor momento possível, ele segue oferecendo momentos históricos pro torcedor. Segue oferecendo jogos históricos mês após mês. E o de hoje foi mais um deles e foi, talvez, acho que a virada mais inacreditável, assim. E eu não sei se o Palmeiras vai ser campeão brasileiro ou não, tá? Porque não depende só do Palmeiras. O Botafogo ainda tem uma vantagem na frente. Então eu não sei se o Palmeiras vai ser campeão brasileiro ou não. Mas se algumas rodadas atrás a gente falava que o título seria muito difícil, mas seria possível o Palmeiras terminar o Campeonato Brasileiro com dignidade, eu acho que isso dá pra falar que uma vitória como essa hoje é uma vitória que, por mais que o Palmeiras não seja campeão, se não for, por mais que o Palmeiras, se não for campeão, não tenha vencido um grande título nesse ano, prova que é um Palmeiras que tem coisa a melhorar? Tem. Mas, cara, é um time muito forte. E o Palmeiras, como instituição, como camisa, não pode se dar por vencido de maneira nenhuma, em nenhum momento, em nenhuma ocasião. E acho que foi mais um jogo que provou isso. Então, gente, que loucura, pelo amor de Deus. Eu não vou nem te pedir like nesse vídeo, porque você já tinha que ter aberto o vídeo e deixado o like já, entende? Então nem vou te pedir like. Mas vamos analisar isso. E uma coisa muito importante é que o segundo tempo foi espetacular, mas a gente não pode esquecer que o primeiro tempo aconteceu também, né? E como eu disse, é um jogo em que a tática explica muito, mas não explica tudo. O racional ali do negócio não explica tudo. Então foi um primeiro tempo que expôs basicamente todas as fraquezas do Palmeiras no ano e todas as forças do Botafogo no ano. Foi um primeiro tempo que claramente o Botafogo entrou para disputar uma final e o Palmeiras entrou para disputar um amistoso. Então, assim, você teve o componente tático que eu vou explicar aqui, mas claramente foi além, porque mentalmente o Palmeiras paralisou e o Botafogo cresceu, claro, mas o Palmeiras paralisou, umas coisas inacreditáveis. Então, se é pra resumir ali, e eu vou tentar passar rápido pelo primeiro tempo, porque eu sei que vocês querem ouvir do segundo, mas se desse pra resumir ali os erros do Palmeiras defensivamente e ofensivamente, e por que o Palmeiras foi tão mal naquele primeiro tempo, ofensivamente, eu acho que a gente começa da saída de bola, e não tem muito como ir muito além, porque o Palmeiras
não conseguiu sair jogando. O Palmeiras teve mais a bola no primeiro tempo, inclusive, mas não conseguiu sair jogando, porque o Botafogo marcava naquele 4-4-2 que eu expliquei no último vídeo, e o Botafogo fazia o Eduardo marcar o Murilo e o Tiquinho marcar o Gomes. Então, os dois tiravam os dois zagueiros. Os dois pontas marcavam os dois laterais, então tirava Mike e tirava Piquerez, e o Tietê subia para tirar o Luan. Então, o Botafogo marcava essa saída do Palmeiras, tirava essa saída de jogo do Palmeiras, e quando o Zé voltava um pouco mais, o Marlon Freitas vinha junto com ele. O Marlon Freitas ficava se dividindo entre o Zé Rafael e entre o Rafael Veiga. Então, o Botafogo anulou essa saída ali, o Palmeiras não conseguia encontrar o trio da frente, não conseguia acionar Veiga, não conseguia acionar Endrick, não conseguia acionar Breno Lopes. Enfim, conseguiu uma outra vez ali, mas enfim, por via de regra, não conseguiu. Então, ofensivamente, o Palmeiras foi completamente anulado pelo Botafogo, que entrou também muito intenso nessa marcação, num ritmo muito alto. E defensivamente, o Palmeiras entrou totalmente perdido, totalmente. Então, o Palmeiras com aqueles encaixes individuais, o Gomes junto com o Tiquinho tirava o Gomes da posição toda hora, porque o Tiquinho recuava, o Gomes vinha junto com ele, e aí abria buraco, e o Tiquinho recuando pro meio campo gerava superioridade numérica por ali. Quem viu o último vídeo já sabia de tudo isso que eu falei, né? Inacreditável, tá tudo lá. Mas ele gerava superioridade no meio. E uma outra coisa que eu falei no último vídeo, que eu acho que foi o principal erro do Palmeiras no primeiro tempo, eu falei sobre o dilema que o Palmeiras ia ter para marcar os lados do campo, porque o Botafogo forçava muito jogadas pelos lados, com os pontas e com os laterais ultrapassando. E eu falei, como é que o Palmeiras vai marcar essas dobras? Como é que o Palmeiras vai dobrar na marcação pelo lado? E o Palmeiras foi muito mal nisso. A estratégia que o Abel colocou ali foi muito ruim. Porque pela esquerda, o Breno Lopes que voltava com o Di Plácido, então o Breno Lopes que era atacante que voltava, só que pela direita o Endrick não voltava. Isso não é culpa do Endrick, tá? Isso foi uma orientação. Ele tava ali pra puxar o contra-ataque. Quem caía pela direita pra ajudar a marcar era o Rios. Então o Rios saía do meio, então tinha que gerar muita compensação, um jogador compensando o outro. E o Botafogo é um time que se movimenta muito, então soma isso aos encaixes de marcação e ao Gomes tendo que perseguir o Tiquinho. Então o Palmeiras ficou muito perdido nesse sentido. Muita compensação, muita troca, coisa difícil ali no momento do jogo em que o Palmeiras tava mal, tava sem confiança, que o Botafogo tava crescendo, tava em casa, tava sendo empurrado. E honestamente, por mais que eu tinha falado antes sobre esse dilema que o Palmeiras ia ter na marcação, eu não consigo culpar o Abel de ter entrado dessa forma, porque foi assim que deu certo nos últimos jogos. Então, ele fez uma escolha. Ele podia tentar mudar o time que ele encontrou nos últimos 3 jogos para tentar anular o Botafogo, ou ele podia falar, bicho, esse foi o time que a gente encontrou depois de muita luta, depois de uma sequência ruim, finalmente encontramos o time, eu vou manter do jeito que tá. Né? Foi isso que ele fez, ele apostou, e deu totalmente errado, né? eu não consigo julgar o antes, mas vendo o jogo eu consigo julgar que a escolha dele foi completamente errada, ele foi engolido completamente, o Palmeiras foi engolido completamente pelo Botafogo. E aí você tem os gols do Botafogo mostrando exatamente isso, né? Então o primeiro gol deles é uma bola pro ponta recebendo 1 contra 1, pela esquerda, que o Rios tem que sair pra marcar, e aí o Lua vem junto pra fazer a cobertura, e não tem ninguém marcando a entrada da área, que é onde o Eduardo vai finalizar, porque o Zé chega atrasado, o Zé que tava marcando ele, ainda tem desvio no Murilo. No segundo gol, é uma outra bola cantada, que é o chute do Tietê de fora da área, que ele recebe sozinho, né? O terceiro gol acho que é a síntese de tudo que eu falei dos erros do Palmeiras, de que o Botafogo entrou pra jogar uma final e o Palmeiras entrou pra jogar um amistoso, porque é um gol que começa no lateral errado do Richard Rios, né? Uma coisa inacreditável, que gera um contra-ataque, e que um contra-ataque que tem tudo que já se sabia que o Botafogo ia oferecer, que é verticalidade, 1 contra 1 do Júnior Santos partindo pra cima da defesa, e é um lance que o Palmeiras não consegue nem fazer uma falta pra matar a jogada, que o melhor jogador do Botafogo finaliza sozinho, e que o Everton entrega o rebote no pé do Júnior Santos. Então é um gol que, assim, é um negócio inacreditável. Eu falei aqui sobre a questão tática, sobre a escolha do Abel, como isso não deu certo, mas... E de fato o Botafogo bagunçou, o Palmeiras foi taticamente superior, mas a estratégia, a parte tática em si não explica lateral errado, não explica rebote no pé do atacante, né? É o que eu falei, é um jogo que vai muito além da tática pros pontos positivos e pros pontos negativos. Tanto que no segundo tempo, você tem mudança nos dois, né? Você tem mudança de postura e você tem mudança de tática, porque o Abel, ele simplifica, dá pra dizer assim, mas ele muda ali o posicionamento dos jogadores, ele forma 2 linhas de 4,
né? O Gomes passa a ser o lateral direito, o Mike vira meia pela direita, ou ponta pela direita, e o Veiga na frente com o Endrick marcando no 4-4-2, que o Palmeiras estava mais acostumado a marcar antes. E aí, tendo mais dobras ali pelos lados, né, com ponta e lateral, o Palmeiras ficou mais equilibrado, conseguiu sair jogando mais, conseguiu girar a bola mais, conseguiu pressionar melhor. Só que é um negócio inacreditável, porque se eu te falasse antes do jogo que o time que o Palmeiras encontrou nos últimos jogos, a única coisa que estava dando certo depois de muito tempo, tomaria um vareio do Botafogo, e o que daria certo seria Gomes de lateral direito e Mike de ponta direita, você acreditaria em mim? É inacreditável, né? Mas, pois é, cara. E aí eu não sei o que rolou no vestiário no intervalo, mas é óbvio que o Palmeiras voltou mais concentrado, voltou diferente na questão mental, na questão psicológica, de postura, e aí o Palmeiras pressionou, criou chances, e o Botafogo claramente desconfortável, pra não falar outra coisa, né? O Botafogo ali, quando tomou o primeiro gol aos 4 minutos, né, afinou, né, claramente, e o Palmeiras cresceu. Só que o Palmeiras errou tanto no primeiro tempo, mas tanto, que se colocou numa situação que basicamente não dava pra errar no segundo tempo, né? Foi uma situação muito complicada que o Palmeiras se encontrou ali. E talvez por isso eu acho que foi a virada mais inacreditável, né? Não foi a virada em que o Palmeiras jogou mais ou jogou melhor contra o seu adversário ou que amassou mais o adversário. Não, foi a virada mais improvável, mais inacreditável. Porque fora de casa contra o líder do campeonato, na melhor partida do Botafogo em sei lá quanto tempo, né, com o Botafogo gigante mentalmente, o Palmeiras definhando mentalmente, e a gente vai pro segundo tempo e entra justamente esse componente que acabou com o Palmeiras no primeiro tempo, que é o Botafogo definhar, como o Palmeiras definhou no primeiro tempo, e um jogo que, mesmo não sendo perfeito como deveria ter sido, né? Porque você teve, sei lá, voleio do Veiga que não entrou, o Luan subindo sozinho pra cabecear que a bola não entrou, o Perry fazendo defesa, pênalti que não foi pênalti, né? Enfim, o pênalti do Rony no Tiquinho, o Rony vai só na bola. E o Everton pega o pênalti. Olha quanta coisa inacreditável aconteceu. Mas mesmo dentro de tantas imperfeições, o negócio deu certo. E eu não consigo ir além no componente tático, além dessas mudanças que eu citei que o Abel fez. E no primeiro tempo, na atuação do primeiro tempo, eu não acredito a atuação péssima do Palmeiras no primeiro tempo exclusivamente ao Abel Ferreira. Pra quem viu a análise pós-eliminação pro Boca aqui no canal, viu que eu citei que naquela eliminação o Abel era o maior culpado e não dava pra culpar exclusivamente os jogadores em termos de postura, em termos de, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Nesse primeiro tempo contra o Botafogo, eu julgo menos o Abel, justamente pelos motivos que eu citei aqui. E, enfim, o Abel errou, né? Foi amassado, mas eu julgo menos, pelo contexto geral. Então eu não acredito o fracasso do primeiro tempo, principalmente ao Abel. E eu também não vou acreditar o sucesso do segundo tempo, principalmente ao Abel. Porque é claro que a mudança tática do Abel ajudou muito. Mas é uma coisa que foi muito além disso, sabe? Foi realmente uma questão, sei lá, pra fora do racional, pra fora da tática. O Palmeiras cresceu no jogo como o Botafogo cresceu no primeiro tempo e conseguiu uma virada absolutamente inacreditável. E como eu tô falando muito da questão dos jogadores e dessa confiança, dessa concentração e tudo mais, eu preciso citar o Endrick, que fez um segundo tempo espetacular, em que ele coloca a bola debaixo do braço e faz sozinho a jogada do primeiro gol, faz o cruzamento pro gol do Flaco Lopes, faz o outro gol, enfim, o Endrick fez um segundo tempo absolutamente espetacular. E claro, você tem outros destaques, você tem Gomes e Murilo participando de 2 gols, Gomes com assistência e Murilo com gol. Você tem o Everton pegando pênalti, né? Pra quem fala que o Everton não pega pênalti. Cara, olha que roteiro inacreditável. Vê se tem como analisar um negócio desse. O Palmeiras toma 3-0, aí volta pro segundo tempo, faz gol com 4 minutos, aperta o Botafogo. Botafogo tem um cara expulso. No contra-ataque, pênalti pro Botafogo. Eles perdem o pênalti e a gente vira o jogo em 15 minutos. Pelo amor de Deus. Ai, minha gente, que loucura. Então, assim, é uma postura no primeiro tempo que eu nunca vi o Palmeiras ter com o Abel Ferreira. É uma postura
completamente inaceitável, completamente inacreditável, ainda mais levando em conta a importância do jogo, um jogo de líder contra vice-líder, e um segundo tempo que merece palmas. Um não pode anular o outro, né? Claro, não é porque o segundo tempo foi ótimo que o primeiro tempo foi... que a gente tem que apagar o que aconteceu no primeiro tempo e não pode aprender com os erros do primeiro tempo, e não é porque o primeiro tempo foi horrível que a gente não pode comemorar muito essa vitória espetacular do Palmeiras, e que não dá pra mensurar o que essa vitória, o que esse resultado e o que esse jogo vai gerar para as próximas rodadas, tanto pro Palmeiras quanto pro Botafogo. É um negócio que não dá pra mensurar o impacto que vai ter nos dois times. O Botafogo pega agora um clássico contra o Vasco, que também tá desesperado. O Palmeiras tem um jogo difícil em casa, sem Gomes e Murilo, e o Palmeiras tem jogado com 3 zagueiros e tem só 4 no elenco, e perdeu os 2 principais, então isso já é um problema pro próximo jogo aí do Palmeiras. Mas é um jogo que não tem como mensurar o que vai gerar de impacto nas próximas rodadas. Eu tô muito ansioso pra ver, com certeza. Mas eu acho que a mensagem que fica é o que eu falei no começo do vídeo, assim. Não dá pra cravar que o Palmeiras vai ser campeão, porque não depende só do Palmeiras. É claro que esse resultado dá muita moral pro Palmeiras e tira muita moral do Botafogo. Eu acho que a gente tá acreditando mais do que nunca nesse momento, por mais que o Botafogo tenha um jogo a menos e tenha uma vantagem. Mas mesmo que não dê, porque não depende só do Palmeiras, é um jogo, é um resultado que é histórico, querendo ou não. É a principal virada da era Abel. E logo 2 dias depois do Abel completar 3 anos no Palmeiras, a gente tem um jogo como esse pra presentear, que é um jogo que juntou o pior tempo da história da era Abel com a maior prova de superação da história da era Abel. É realmente inacreditável. Falaremos muito desse jogo nos próximos dias ainda. Provavelmente eu vou tentar fazer uma análise tática aqui pra vocês, apesar de que o Palmeiras já joga no sábado, né, infelizmente, mas... meus amigos, que loucura. E também eu reitero uma questão que eu falei no último vídeo. Não é só ganhar do Botafogo pra ser campeão, tá? Foi um jogo com cara de final, mas não foi literalmente uma final. O Palmeiras tem que escalar uma montanha agora pra ser campeão. Dá muito, dá demais, mas vai ter que escalar uma montanha aí, porque pega agora o Atlético Paranaense sem os 2 zagueiros, depois pega Flamengo fora, depois dá uma tranquilizada, mas principalmente esses 2 jogos na sequência agora, o Palmeiras vai ter que demonstrar muita força pra seguir ali em cima, seguir incomodando, e se tudo der certo, sair campeão no fim das contas. Que loucura, minha gente, meu Deus do céu. É isso, falei muito, eu tentei trazer aqui o máximo de análise possível, mas vocês, por favor, entendam que hoje foi uma grande loucura e que gravar análise pós-jogo imediatamente após o jogo é uma grande loucura, mas eu não fujo da luta, estou aqui sempre com vocês e agradeço muito se você assistiu a essa análise até aqui. Fechou, meus amigos? Deixa o like aí, porque esse jogo merece, essa vitória merece. Deixa o seu comentário também, se você tiver sugestões aí de vídeos que a gente possa trazer aqui pro canal, comente também, que eu leio todos os comentários. E avante palestra, rapaziada. Nunca subestime o Palmeiras. Valeu pela companhia, meus queridos. Tchau, tchau.